PUC Minas e Senac oferecem cursos profissionalizantes gratuitos. Começou o período de entrega das declarações do Imposto de Renda 2014. Se você tem dúvidas sobre a documentação necessária e como fazer para declarar, então não pode perder o programa de hoje. Vamos receber aqui no estúdio um especialista no assunto para tirar todas as dúvidas dos contribuintes. Hoje é 17 de março, começa agora mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A PUC Minas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, oferecem cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são para formação em cuidador de idosos, técnico de almoxarife e recepcionista de eventos. Os interessados devem fazer a pré-matrícula pelo site mg.senac.br/programa Senac de gratuidade e levar a documentação solicitada à sede do Senac para efetivação da matrícula até a próxima quarta-feira, dia 19. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo. Os cursos acontecem a partir do próximo dia 24 na unidade São Gabriel. O horário das aulas é de segunda a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde. Outras informações podem ser obtidas no telefone 3439-5270. O imposto sobre a renda existe em vários países e cada contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, é obrigado a deduzir todos os anos uma porcentagem da renda média para o governo federal. A dedução é realizada com base nas informações financeiras do indivíduo ou organização. E já começou o período de entrega das declarações de 2014 para as pessoas físicas. Até a última sexta-feira, a Receita Federal recebeu mais de 1,5 milhão de comprovantes. A expectativa é de que sejam entregues até o final de abril cerca de 1.125.000 declarações. E as dúvidas sobre esse imposto que faz parte da vida de milhares de brasileiros são muitas. E para esclarecer algumas, recebo no estúdio do Espaço PUC José Ronaldo da Silva, professor do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas e tutor da PUC Contábil Júnior. Professor José, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Tudo bem com o senhor, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, nós sabemos que nos últimos 10 anos, mais de 8 milhões de contribuintes passaram a declarar o imposto de renda. À medida que aumenta o número de contribuintes, professor, as dúvidas, consequentemente, aumentam. Quais são as mais recorrentes? É natural, Daniel, que aumentem, sim, o número de dúvidas à medida em que aumentam o volume de contribuintes. Quanto mais pessoas estão obrigadas a declarar ou atingem a idade adulta, a idade na qual se obrigam a declarar o imposto, as dúvidas também tendem a ser proporcionais a esse volume de pessoas. Normalmente, as dúvidas mais comuns são: eu estou ou não estou obrigado a declarar? Outra: o que eu posso deduzir da minha base de cálculo do imposto? Ou o que eu posso deduzir, descontar referente aos gastos com os meus dependentes? São as mais comuns de ocorrerem. Bom, e nossa equipe de reportagem descobriu que muitos contribuintes têm dúvidas. E nós selecionamos algumas para o senhor responder para a gente. Perfeitamente. A primeira delas é da psicóloga Rosa Maria Correia. Gostaria de saber quais são os prazos esse ano para a apresentação da declaração de imposto de renda e também o que tem de diferente na declaração desse ano em relação ao ano passado. Daniel, o prazo de entrega é o habitual. Até o dia 30 de abril, todos os contribuintes obrigados a apresentarem a declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física devem fazê-lo. Após esta data, já estão sujeitos a multa por atraso na entrega, multa de ofício. O que tem de diferente da declaração deste ano para a declaração do ano passado? Dois pontos mais importantes. Primeiro, o limite de isenção, que aumentou. A renda anual isenta
no ano passado foi de R$ 24.556,65. Até este valor, o contribuinte não precisava declarar. Este ano, esse limite subiu para R$ 25.661,70, uma diferença de 4,5% no ajuste do limite de isenção para a declaração do imposto de renda. E também a Receita Federal disponibiliza, a partir deste ano, a declaração pré-preenchida. Os contribuintes que têm o certificado digital, que é um cartão de relacionamento de assinaturas digitais com a Receita Federal, estes podem já usar a declaração previamente preenchida e só completar as informações, o que agiliza. Além disso, a questão da disponibilização do programa para o contribuinte declarar através de dispositivos móveis, que está cada vez mais habitual entre as pessoas, o uso de tablets e smartphones. A nossa realidade tem que se adaptar a esses meios, né, professor? Outra dúvida diz respeito é uma dúvida de um professor de Direito Penal da PUC Minas. Quem vai falar agora é o professor Pablo Alves, que também quer compartilhar os questionamentos dele. Eu gostaria de saber como fazer a declaração de um imóvel. Bom, Daniel, o imóvel adquirido, assim como todos os bens e direitos adquiridos pelo contribuinte ao longo do exercício anterior, do ano de 2013, ora declarado, devem ser declaradas lá na ficha de declaração de bens e direitos, informando de quem foi adquirido, qual o valor de aquisição, qual a data de aquisição e a descrição do tipo de bem que se refere. Essas informações são relevantes para a composição patrimonial do declarante e devem compor a ficha de declaração de bens e direitos. Na falta de alguma dessas informações, professor, o contribuinte está sujeito a cair no termo chamado malha fina? Sim, dependendo, obviamente, da relevância da materialidade do investimento a que se referir o bem adquirido. Se nós estivermos falando de um bem de pequeno valor, coisas simples como um terreno em local de baixa valorização, o risco é menor. Mas há sempre o risco de uma declaração mal feita. Ok. Bom, professor, nós vamos ver mais um contribuinte que também tem dúvidas. Agora é a vez do comerciante Antônio Márcio Dias. Diga, Antônio. Eu queria saber se meu contador errar no imposto de renda, se eu sou punido. Bom, Daniel, isso é importante. A responsabilidade pelos dados apresentados na declaração de imposto de renda é do declarante. Ou seja, se algum terceiro faz a minha declaração em meu nome, a responsabilidade é minha. Logo, se houver algum erro do contador dele na declaração que fizer da sua renda, ele é que se submeterá às penalidades legais. Então é importante que o contribuinte recorra a um serviço contábil eficiente e especializado, né, professor? Com certeza. Porque tem muita gente, Daniel, que se oferece aí no mercado para fazer declaração de imposto de renda. Mas são algumas pessoas desinformadas ou pouco informadas que não estão atentas aos detalhes e às exigências da Receita Federal, que mudam sempre um pouco a cada ano. Verdade. Bom, a Suzana Maria de Jesus, que é assistente administrativo, também entrou na fila dos contribuintes que fizeram perguntas para o senhor. Vamos ver qual é a dúvida dela? Eu queria saber se eu não pagar o imposto, o que vai me acontecer? Porque a gente faz a declaração, mas nunca tem o dinheiro para pagar, porque não existe inflação para o governo, só para o povo. E aí, professor? Daniel, é interessante a fala da senhora. Bom, se você não paga uma dívida a qual está sujeito, você se torna devedor, se torna inadimplente. Estar inadimplente não é um crime, mas você arca com o ônus do atraso pelo pagamento, que são as multas e juros cobradas pelo pagamento após a data de vencimento do imposto. Não há maiores penalidades, a menos que você se torne um inadimplente frequente. E aí você deixa de ser inadimplente e passa a ser caloteiro. Aí nós já estamos falando numa prática
não aceitável e, consequentemente, há penalidades para tal. Me parece que a penalidade esse ano é de R$ 165,74 para atrasos e não pagamentos, né, professor? Sim, a multa por atraso, ela pode ser R$ 165,74 na hipótese do contribuinte não ter imposto a pagar na sua declaração. Caso ele tenha imposto a pagar, a multa pode ser de 20% do valor do imposto devido. Okay. Já a multa por atraso de pagamento exclusivamente é a multa legal prevista no Código Civil, 2% de atraso e mais juros de mora de 1% ao mês. Bom. Essa é a regra. E aí, os juros de mora para atraso de pagamento dos impostos da Receita Federal são a taxa Selic, e não 1%. A multa 2%, mas os juros de acordo com a variação da taxa Selic. Ok. Agora, com a palavra, mais um contribuinte, o professor do curso de Direito, Gil Morato. Gostaria de saber, de obter dicas aí, sobre o abatimento dos gastos com educação no imposto de renda. Daniel, os gastos com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis para fins de imposto de renda. Porém, até o limite aproximado de R$ 2.800. Eu não sei precisar aqui exatamente o montante, mas até esse limite de R$ 2.800. Acima disto, é ônus do contribuinte, o que, de certa forma, causa uma injustiça, porque eu gasto, por exemplo, com meus 2 filhos, cerca de R$ 10.000 por ano com despesas de educação e posso deduzir apenas R$ 5.600, mais a dedução deles enquanto meus dependentes, que não chega aí a R$ 5.000 por dependente. Então, nós estamos aí no limite. Ok, professor, o tempo está acabando e eu queria que o senhor divulgasse o serviço que a PUC Contábil Júnior está fazendo para orientar os contribuintes que não tiveram a oportunidade de trazer as dúvidas aí para o nosso programa. Perfeitamente, Daniel. A PUC Contábil Júnior é a empresa júnior do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica, que funciona aqui no campus da universidade, prédio 49, sala 202, e o nosso ramal é o 3319-4277. Nós prestamos assessoria contábil em geral para pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais e pessoas físicas que desejam informações diversas sobre a sua vida contábil, porque a contabilidade ela se aplica tanto às organizações, pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas. Então, nós esclarecemos dúvidas sobre o imposto de renda, o que declarar, como declarar, e na hipótese do contribuinte desejar que nós façamos a declaração dele, ele paga um valor simbólico de R$ 30 à empresa júnior, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tipo de declaração, e nós fazemos para ele a declaração, enviamos e ele apenas paga a multa ou o imposto devido quando for o caso. Ok. Professor, muito obrigado pelas informações e boa tarde para o senhor. À disposição, sempre que desejar. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Antes de me despedir, vou fazer uma pergunta para você que nos assiste. Será que é possível ser feliz e ter uma carreira de sucesso sem ser líder? Confira essa resposta no programa de amanhã. Uma especialista em psicologia do trabalho vai participar do programa e dar mais detalhes sobre essa questão. Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço, obrigado pela sua companhia e um ótimo começo de semana.